Lamentavelmente, se foi o Tuco Cão Maluco. Cachorro fez parte da minha história antes do YouTube, no YouTube. Parte de muitas aventuras de caminhadas, de andadas. Subiu até um monte comigo. Foi até na Santa Igreja comigo, que está aqui. Apenas 8 anos de idade. A idade do cachorro, cada um ano corresponde a 7. Então ele estava com 56 anos de idade de adulto. Muito novo, meia idade. Para durar no mínimo o dobro. Nem durou o Hint, um outro cachorro meu, que por incrível que pareça faleceu. Na época eu já estava no YouTube, começando no YouTube em 2017. Ele faleceu, o Hint, se eu não me equivoco, setembro ou outubro de 2017. E o Tuco faleceu hoje, 27 de fevereiro de 2023. À tarde, por volta das 2 horas. Consegui me despedir dele. É porque ultimamente ele não estava mais comigo. Na casa de um parente. De manhã toquei nele, só eu tô aqui, não te abandonei. Ele olhou pra mim assim com um olhar bem triste. Eu senti particularmente que ele estava indo. E a causa da morte, tudo indica que seja por envenenamento de alguma substância. Alguém mal intencionado possa ter jogado para que calasse o cachorro, até porque ele era muito agitado, muito hiperativo. Ele ficava bravo, se alterava, principalmente quando tinha algum barulho, ou pessoas que não queriam que ele fizesse algum mal, talvez algum gato que ele caçava. Não caçava, como um cachorro não gostava, obrigava. Então, tudo indica que foi isso. Agora, um ser humano tem a capacidade demoníaca dessa, de envenenar um animal, não tem nada de Deus. Que a Bíblia diz que o homem justo cuida do animal. A Bíblia também diz que Deus nos deu a terra para cuidar da terra, não para desprezar a terra ou fazer mal à terra. E se é aquelas pessoas que eu penso que possa ser, são até crentes. Eu fiz de crentes, ou visitantes de Assembleia de Deus. Essa gente de Deus é capaz de ir lá um jogo de sinuca e dar fim em todos, aquele lá bolsonarista de Jesus lá. É complicado mesmo. Deus é que sabe, eu deixo na mão de Deus, entrego essas pessoas na mão de Deus, se é que foi isso mesmo. Porque não tivemos outra possibilidade ou de checagem pelo fato da demora do veterinário, da veterinária, que poderia ter chegado em loco, no mínimo pelo período da manhã que ele estava vivo, e checado que ele tinha de fato e recuperado ele. Chegaram tarde demais, perto das 3 horas, quando eu estava sepultando ele. É triste isso, lamentável. Você está numa cidade depender apenas de menos de meia dúzia de veterinários, tendo um monopólio de um grupo e não se deixa o outro. E lembrando que a consulta ou todo o trabalho não é barato não, para deixar a desejar nesse ponto. Claro que teve algumas negligências, a pessoa que estava cuidando dele talvez não vigiou, com o próprio cachorro, analisando que ele pudesse estar fazendo algum mal para alguém e esse alguém pudesse ir contra ele, essas coisas assim. Mas, mesmo assim, o que me choca é que o cachorro era novo, ia durar mais um pouquinho, e ele está no meu coração pelo fato dele ter vindo para nossa casa 2 semanas antes da minha avó partir. Quando a avó partiu, ele entrou no meu quarto e viu uma fotografia da minha avó comigo e latiu, querendo dizer, cadê ela? Não estou mais vendo ela. Olha só a esperteza dele. Ele tinha 2 meses. Ele deve ter nascido provavelmente em algum dia de maio de 2014. E ele ia fazer agora em maio 9 anos. Então ele durou 8 anos e 10 meses. O Rint, o outro cachorro meu, segundo meu cálculo, deve ter durado 16 anos ou 14 anos. Vamos arredondar para 15 anos. Foi o que eu conheci de cachorro que mais durou. Agora o aventureiro que andou comigo até onde que eu estou aqui, nesse bosque, muitas vezes, foi o Tuco. Então essa lembrança não vai sair de mim não.
E o problema é que a gente é um pouco emotivo demais, né? E fica pensando muita coisa que fora feita com o cachorro. Sem esquecer que quando eu estava com depressão ou com traumas, problemas psíquicos pela perda da minha avó, ele me consolava, me ajudava. Eu vinha da faculdade, era ele que me acompanhava, era ele que ficava no portão me esperando, latindo, ou na janela, colocando as patas e dizendo: eu tô aqui, vem cá, vamos brincar, vamos esparecer. Foi muito útil para mim. E quando eu vi hoje ele de manhã, naquela situação, fiquei muito aborrecido, porque por mais que ele parecesse estar numa situação que ele teve quando era mais novo, 2, 3 anos, parecia que ele estava mais fragilizado. Ele não abria a boca, ele mal ficava em pé, e eu entendi que tinha alguma coisa nesse sentido de veneno nele mesmo, pudesse ter. Comprei os medicamentos, tentei dá-los, dei alguns, mas não resolveu. Hoje já era tarde também. E falta de comunicação. Parece que começou a dar esse mal nele no sábado, no domingo, tudo fechado, só na segunda-feira podia ver alguma coisa. E lá se foi o cachorro aí que fez parte da nossa vida. Eu sei que a vida do ser humano vale mais de um animal, mas também um ser humano fazer mal a um animal irracional, que não faz nenhum mal a ninguém, é uma crueldade terrível. Principalmente quem conhece a verdade faz uma barbárie dessa. Eu deixo na mão de Deus que, se realmente foi isso, que essas pessoas ou pessoa pague. Se foi algo natural da vida dele, ou que ele fez alguma besteira o cachorro, ou comeu alguma coisa sem saber que fazia mal para ele, fez mal, nada aconteça. O outro, meu cachorro, morreu praticamente por causas naturais, já estava velhinho, surdo, cego, e esse não estava cego, não estava surdo, estava pulando, e do nada aconteceu isso, muito lamentável. Não é a primeira vez que acontece, pessoas mal intencionadas, perturbadas, que não podem ouvir um barulho de um cachorro, mas escutar um som alto que estoure os tímpanos, elas até escutam, e aí tem que fazer mal ao indefeso, são covardes. Fazer mal a Deus eles não vão fazer. Fazer mal, aliás, já fizeram indiretamente, que é aquele que faz para os pequeninos do Senhor, e para as obras da criação do Senhor está fazendo o próprio Deus. Mas eu digo fazer mal assim, uma pessoa forte, poderosa, seja na terra ou no céu, eles não vão fazer, né? São covardes. Agora com o indefeso, aproveita. Hoje não foi um dia fácil não, o dia todo em função disso, de cuidar do Tuco, para 2, 3 horas da tarde, ver ele lá com a boca aberta e falecido, e depois ainda ineptamente fazer um buraco e enterrar o cachorro. Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. Quando o Rint faleceu, não tive coragem de fazer isso, apenas coloquei dentro de um saco, pedi uma parente minha prima, Carla, marido dela, para levar para algum lugar para enterrar. Isso lá em 2017, 6 anos depois, deu quase 6 anos depois, 5 anos e pouco, novamente outro cachorro. Também fica uma lição para mim que uma vez com o cachorro, para sempre com o cachorro, só que eu não mando. E por conta de uma circunstância que não cabe o caso aqui falar, eu não estava mais aos cuidados do cachorro, eu deixei para a mãe, e aconteceu outra situação que ela se sensibilizou e deixou para o irmão. Só que talvez o cachorro não se adaptou lá, ou mesmo se adaptando, que era um local mais amplo do que ali propriamente onde que ele vivia, eu poderia estar solto e andando para cima e para baixo. Alguém perturbado da vizinhança fez esse mal aí. Agora, se for um mal, que também tem isso, para atacar a gente de alguma maneira, Deus há de fazer a própria vingança. Eu não duvido que essa gente perturbada de igreja são capazes de fazer esse mal a qualquer uma pessoa que está falando contra os ídolos deles. Eles defendem os ídolos deles, os demônios deles, os bafometes deles, a maçonaria deles.
E para isso, tem que fazer mal para os outros. Se alguém fala mal dos demônios, dos bafometes, da maçonaria deles, ele faz isso. Olha, ver se tem cabimento defender ídolos, bafometes e maçonaria e não defender o evangelho. Muito lamentável isso tudo. Agora tem uma verdade cabalística, maçônica por trás disso. Que meu tio até estava dizendo. Morreu no dia 27. 2 com 7 dá 9. Se você ajuntar 27, isso dá 9. Tá? Ajuntar 02 de 2023 vai dar 9 também. Olha só que interessante. 20, 23. Você soma só os números. 2, 2, 3 de 2023 e mais o 02 de fevereiro vai dar 9. E 9 divide por 27 dá 3, que é o ano de 2023. Como uma mágica, até mas diz que pode ter sido alguma macumba ou uma obra maçônica. Possibilidades, né? Mas Deus é que manda. Se Deus quiser impedir, eu orei a Deus ainda sobre o cachorro, para que fosse feita a vontade de Deus para curar o cachorro. Talvez Deus não quis, né? Vai me provar mais ainda. Fazer o quê? Agora eu lavo as minhas mãos. Fico com o cachorro até o fim, ao ponto até de sepultá-lo. Não desejo isso para ninguém, é muito ruim você sepultar o seu próprio animalzinho. Muito lamentável, porque você vai lembrando de tudo. Principalmente seu animal que trouxe vida, te recuperou, curou a tua depressão, curou o teu mal. Ok? E todo que tem animal, valorize seus animais. Não maltrate. Se é para maltratar, não pegue. Eu, se pudesse mudar, não deixaria ele muito tempo lá onde ele esteve. Ficou 6 meses por lá e logo faleceu. Enfim, a gente vai falando, mas não tem mais explicação, já era, já está sepultado, vida que segue. Um dia a gente se vai também. Tem que deixar um pouco do lado emocional de lado, do sentimentalismo de lado, que é difícil. Mas eu agradeço a Deus por tudo, por Ele ter estado do meu lado. Se Ele puder sentir, que eu acho que é difícil, porque Ele diz que o animal só tem corpo e alma, que é a sede do sentimento e não espírito, mas se Ele tivesse espírito, pudesse me ouvir, agradeceria tudo que Ele fez comigo. Talvez nem Ele entendesse. E quando eu coloquei a mãozinha aqui sobre a cabeça dele, provavelmente já passando recado, eu estou indo. E eu dizia, estou aqui, não te abandonei, tu vai estar sempre no meu coração. E nos vídeos, muitos que ele participou nas minhas caminhadas. É a vida chorando, sorrindo, sobe, desce, bola para frente. Como disse Jesus, deixar os mortos, enterrar os mortos, não se apegar. Novos tucos surgirão. Para quem não sabe o nome tuco, adveio de um gato que eu gostava muito, que tinha esse nome tuco, e ele era hiperativo também, bem agitadinho. Consegui comparar o cachorro, o tuco, quando era criança, bebê com 2, 3 meses, que ele tinha a mesma hiperatividade do gato. Era muito agitado. E também muito guloso. Essa característica do gato. Então eu associei uma coisa com a outra e resolvi colocar o mesmo nome em homenagem a esse gato. E na época talvez eu tenha colocado o nome do gato de Tuco em homenagem ao Tuco da Grande Família. Que o gato eu devo ter tido no ano de 2000 ou 2001, 2002. Depois veio o Rint. O Rint deve ter vindo em 2002 ou 2003 por aí. Então já existia a Grande Família, me parece, nessa época. Ok, meus caros, é isso. Bruno, seu emocionalismo, sensacionalismo, sentimentalismo, seus cães, seus animais. Diz que quem cuida bem do animal, ama o animal, é uma grande pessoa, né? Não sou santo, né? Mas não tenho coragem de fazer mal para um animal, ainda que eu não gosto. Recentemente vi um pitbull, eu não sou muito afim de pitbull. Até fiquei com medo.
Parece que andou atacando um aqui na cidade, a pessoa até se foi. Não sei se é verdade, mas pelo menos feriu essa pessoa. Não sei se a pessoa morreu, a mordida do cachorro. E eu não tenho coragem nem de envenenar o pitbull. Se o pitbull vir atrás de mim para fazer mal, eu tento me defender sem matar ele. Não tem coragem. Você vê. Sou indefeso, né? Ainda que esse pitbull aí é uma montagem, um montante. Nem esse eu tenho, imagina outro. De outras raças. Tá bom, meus caras, isso aí, desabafando um pouco aqui. Para o canal Pregador Bruno G esse vídeo. Em breve, na atualidade, vai ter os melhores momentos do Tuco conosco nos canais. Ele tá em todo canal, está aqui no Pregador, tá lá na atualidade, tá no Bruno G News, tá lá no outro. Eu já esqueci o nome lá, que é com beijo aí também alguma coisa. Tuco muito querido, muito estimado por mim. Chegou a um dado momento de eu amar mais o Tuco do que qualquer uma pessoa na face da terra. É um exagero da minha parte, mas pelo fato que ele fez pra mim, acho que até valia naquele contexto. É isso.